Segunda carta, glória a Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Versículo de número 6. E também o versículo 7. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, uma palavra para a nossa brevíssima meditação a respeito da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, todos nós, ou pelo menos a maioria de nós que lê a Bíblia, deve ter percebido que o apóstolo Paulo foi um homem, sem dúvida, extraordinário, no sentido de ter sido usado pelo Senhor Jesus para uma obra muito grande. O apóstolo Paulo acabou se destacando entre os apóstolos do Senhor e aqueles que foram levantados por Deus, fazendo uma obra tão grande, tão poderosa, que ele chega a dizer que ele poderia, se quisesse se exaltar, se colocar no nível de um dos mais excelentes dos apóstolos, quando ele faz uma defesa do seu ministério, escrevendo a segunda carta aos Coríntios. Porém, nós vemos na vida do ministério, na vida e no ministério do apóstolo Paulo, um ministério sem dúvida fantástico. E vemos que Paulo, ele via o ministério como uma carreira ou como uma corrida, um propósito tão grande que durante o tempo do seu ministério ele foi classificando de passo a passo ou em passo a passo essa corrida ou essa que ele chama de carreira. Ele chega a falar sobre início, logo quando ele escreve aos Filipenses. Ele chega a falar de meio, quando ele escreve aos Colossenses, e aqui ele chega a falar de fim, porque ele está dizendo que acabou a carreira, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, no ministério de Paulo, nós vemos uma obra bem completa de início, meio e fim. Isso no ministério de Paulo, a gente consegue identificar essa obra completa de início, meio e fim. Neste momento aqui, Paulo está no fim da sua carreira. Paulo já tem a revelação da sua morte, sabe que ele está com os dias contados, para passar deste plano para o outro, para sair deste físico, para entrar no mundo espiritual. Ele sabe que ele está para morrer. O apóstolo Paulo, sabendo disso, ele escreve esses 2 versículos, que dentro desse quadro de 22 versículos, são um dos mais fortes dentro desse capítulo. O apóstolo Paulo, ele está em Roma, é o final do seu ministério, ele está na prisão em Roma. E quando a gente observa o local onde Paulo ele estava, algumas pessoas podem pensar que se Paulo fugisse desse destino, talvez ele não teria morrido tão logo. Algumas pessoas podem pensar que se Paulo ele fosse para um outro lugar ou tomasse um outro rumo da sua vida,
talvez ele não teria morrido da maneira que ele morreu. Entretanto, quem lê a Bíblia sabe que foi vontade não só de Paulo estar em Roma, mas também foi vontade de Deus que Paulo estivesse em Roma. Quando Paulo estava sendo interrogado por um homem chamado Festo e por um outro chamado Félix, segundo diz a Bíblia, esses dois homens, eles fizeram de tudo para soltar Paulo, eles fizeram de tudo para libertar Paulo das acusações que ele estava sofrendo por parte dos judeus. Porém, o próprio Paulo, ele apelou para César, isto é, ele queria estar em Roma e ele queria testemunhar a respeito do nome de Jesus perante a presença de César, o imperador, nesta oportunidade. Então, lendo a Bíblia, a gente entende que era desejo não somente de Paulo, mas também de Deus, mas não somente de Deus, mas também de Paulo estar em Roma e testemunhar. Lendo a Escritura, eu quero compartilhar alguns versículos com vocês aqui. Nós vamos perceber que era desejo de Paulo e desejo de Deus que o mesmo estivesse em Roma. Abra sua Bíblia, se você puder, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 25. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 25. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 25, versículo de número 11 e versículo de número 12. Abra e preste bastante atenção na leitura. Atos 25, versículo 11 e versículo 12, diz assim: se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer, mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César irá. Isto é, ele está querendo ir para Roma, está querendo ser julgado perante o imperador, perante Augusto, perante César. Capítulo 26, versículo 32, está bem perto aí. Capítulo 26, versículo de número 32. Acompanha a leitura, por favor. E Agripa disse a Festo: bem podia soltar-se este homem, se não houvera apelado para César. É vontade de Paulo estar perante César. Capítulo 27, versículo 23 e versículo 24, diz assim: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Perceba que nas duas passagens anteriores que nós lemos, era desejo de Paulo ir a Roma e ser apresentado a César. Era desejo de Paulo ir a Roma e ser julgado por César Augusto, estar na presença do imperador. Agora perceba nestes dois versículos que nós lemos, que o apóstolo Paulo recebeu a visita de um anjo de Deus, e diante de
toda essa prova que ele está passando aqui. No capítulo 27, tempestade, mar bravio, assolação daquele navio, quase todo mundo perecendo. O anjo de Deus desce naquele navio e fala com ele que ele não vai perecer, nem ele e nem nenhum daqueles que estavam no barco, porque era necessário que ele se apresentasse a César em Roma. Então, dá para perceber que é vontade de Paulo ir a Roma, mas também é vontade de Deus que Paulo fosse a Roma. Pastor, mas Paulo está preso. Pastor, mas Paulo está sendo julgado. Ele pode até ser morto, mas é propósito de Deus que tudo isso aconteça. Paulo não está indo como se fosse por uma obrigatoriedade. Paulo não está indo como se fosse por uma mera obrigação. É desejo de Paulo e vontade de Deus. Logo, os homens do imperador estão conduzindo Paulo, mas quem está guiando todas as coisas e direcionando-as é Deus. É bom que se saiba disso. Vocês se lembram quando José foi vendido pelos seus irmãos para a caravana de ismaelita e levado foi até o Egito, e lá no Egito ele ficou durante um tempo servindo como escravo. A Bíblia diz que depois de alguns anos, quando ele deu-se a conhecer aos seus irmãos, ele falou: não foram vocês que me mandaram para cá, mas eu fui trazido por Deus. Então alguém está pensando: os irmãos estão levando, os irmãos estão vendendo, mas na mentalidade de José, estou sendo conduzido por um propósito. E aqui é a mesma coisa. Alguém está pensando que estão levando Paulo, alguém está pensando que vai matar Paulo, mas é Deus que está conduzindo todas as coisas, justamente por nada neste mundo fugir do controle de Deus, porque Paulo foi chamado para testemunhar em 3 dimensões. Paulo foi chamado para testemunhar em 3 dimensões. Olha o que está escrito em Atos, capítulo de número 9, logo no ato da sua conversão. Atos, capítulo de número 9. Atos, capítulo de número 9. Abra por gentileza, para você não perder nada no texto. Atos, capítulo de número 9, versículo de número 15, diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante, primeiro, dos gentios, segundo, dos reis, e terceiro, diante dos filhos de Israel. Então Paulo precisa, antes de morrer, cumprir o propósito do seu chamado. E qual é o seu propósito? Ser testemunha diante dos gentios, testemunha diante dos reis e testemunha diante dos filhos de Israel. O apóstolo Paulo já havia neste tempo sido testemunha diante dos gentios. Neste tempo que eu me refiro, do tempo da carta que nós lemos no início do sermão. Paulo, ele já havia sido testemunha diante dos gentios, e testemunho, missionária Conceição, com muito poder e com muita glória. Ele mesmo
havia declarado que o evangelho que foi pregado por ele não foi em sabedoria de letra, mas foi na manifestação do poder de Deus. É bom que se saiba isso. O apóstolo Paulo, enquanto ele serviu a Deus diante dos gentios, ele mostrou um testemunho tão grande, de sorte que o poder de Cristo que estava sobre a vida dele teve uma operação tão extraordinária que morto foi ressuscitado, paralíticos voltaram a andar, muitas pessoas foram convertidas por Deus através de Paulo, igrejas foram abertas, inúmeras pessoas receberam a graça do Espírito Santo, e o poder que sobre a vida dele estava era tão grande, que chega a dizer a Bíblia, que lá em Éfeso, os próprios lenços e aventais que Paulo usava, que Paulo utilizava no seu cotidiano, era enviado aos enfermos e as enfermidades eram curadas. Isso para você saber que Paulo testemunhou diante dos gentios com muito poder, com muita autoridade, com muita evidência do poder de Cristo que estava sobre a vida dele. Neste momento aqui também, Paulo, diácono Ivan, já tinha sido testemunha diante dos filhos de Israel, e vocês sabem que Paulo já tinha testemunhado diante dos filhos de Israel, já tinha pregado nas sinagogas, e por pregar nas sinagogas, em algumas oportunidades, ele quase foi assassinado. Arrastavam ele para fora, batiam na cara dele, e em algumas oportunidades tentaram calar a boca dele, enquanto ele estava pregando na sinagoga. E ele, por pregar perante os judeus, ele foi acusado de um monte de coisa, como por exemplo, de blasfemar a lei de Moisés, dizendo que Paulo ensinava o que era contrário ao que os ensinamentos de Moisés dizia. Aí Paulo resolveu sair da direção dos judeus e disse: a partir de agora me voltarei para os gentios. E os judeus prenderam Paulo por inveja, porque os fariseus, os saduceus, a gama religiosa judaica sempre ensinavam nas sinagogas, porém eram ensinamentos sem manifestação de poder. Não havia cura, não havia milagre e não havia autoridade na palavra. Aí os fariseus, os saduceus, esse aglomerado de religiosos tentaram assassinar Paulo e fizeram até, irmão Júnior, um jejum para assassinar Paulo. Quando estava Paulo em Cesareia, fizeram uma conjuração dizendo: ninguém põe pão na boca enquanto a gente não vê esse homem morto. Estavam com inveja de Paulo, e todo invejoso é assim. O invejoso, ele não se contenta em apenas ver a pessoa mal, ele quer ver a pessoa morta. Eles tinham inveja de Paulo, assim como tiveram durante um tempo inveja do Senhor Jesus. Vocês que leem a Bíblia sabem que o próprio Pilatos declarou isso, dizendo, a Bíblia fala que Pilatos declarou assim, sabendo ele que por inveja os sacerdotes o tinham entregado. Então a inveja que fez com que Jesus fosse crucificado, também agora opera sobre a vida dos fariseus, para que Paulo também seja prejudicado. A inveja é algo terrível, mas não foi nenhum impedimento para Paulo testemunhar no meio do povo de Israel.
Agora Paulo, ele vai testemunhar perante os reis. E o último rei que falta para Paulo testemunhar é o imperador Augusto, ou César Augusto, e Paulo está indo em direção a Roma para servir de testemunho. Mais um versículo da Bíblia, por gentileza, localize, se você puder, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Paulo está decidido a ir a Roma. Paulo está decidido a ir a Roma. Paulo está decidido. Atos 19, versículo 21, diz assim: e cumpridas estas coisas, Paulo propôs em seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Olha Paulo deixando claro o seu propósito. Depois de ter passado um tempo aí, importa-me também ver a Roma. Paulo está querendo ir a Roma. E agora, o que tanto Paulo quer fazer em Roma? Porque o seu coração ferve tanto para ir a Roma? O que será que atrai tanto Paulo, de maneira que em várias oportunidades para os irmãos, Paulo fala que precisa ir a Roma? Eu quero ir a Roma. Quem leu a carta de Paulo aos Romanos deve ter percebido que ele ainda não tinha ido a Roma naquela oportunidade, e ele falava: eu quero ir ver vocês, eu quero estar com vocês, eu quero compartilhar algum dom espiritual com vocês. E ele chegou a dizer: vou passar pela Espanha, mas depois irei ter com vocês. Paulo tinha um desejo tão forte na sua alma, mas quem lê a Bíblia sabe que ele morre lá em Roma. E porque ele sabe que vai morrer em Roma, e ele quer mesmo assim ir a Roma com tamanha insistência, Paulo entende que Roma representa o fim da sua trajetória, o fim da sua caminhada. E quando ele está olhando para Roma, ele está vendo Roma como o ápice do seu ministério, como o teto final do seu chamado, como o teto final do seu propósito. Então ele não pode morrer em nenhuma outra cidade asiática ou europeia, porque ele entende que enquanto não chegar em Roma, o seu ministério não está concluído e a sua obra não estará conclusa. Então ele olha Roma e Ivan como o teto máximo do seu ministério, como o fim da sua carreira e o fim do seu propósito. É lindo ver isso em Paulo. Qualquer outra pessoa fugiria disso, mas Paulo está olhando para Roma e está vendo: o meu destino, ministerialmente falando, é Roma, e eu vou lutar com toda a minha força para chegar a esse propósito, para cumprir essa missão. Irmão, assim que o destino foi declarado, preste atenção, assim que o destino foi traçado, olha no capítulo 27, vamos ler mais uma parte da Escritura, versículo de número 1. Assim que o destino foi traçado, assim que o destino foi determinado, vai acontecer algumas coisas. Observe, versículo 1 do capítulo 27, diz assim: como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, preste atenção, hein? Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião, por nome Júlio, da corte Augusta. Perceba
que havia já sido determinado. Quando o destino foi traçado e Satanás tomou conhecimento de que agora não havia jeito, agora Paulo realmente vai bater em Roma, porque quando ele estava preso em Cesareia, a vontade dos judeus era que Paulo fosse morto lá. Quando Paulo estava a caminho de Cesareia, a vontade dos judeus era que Paulo fosse morto ali. Só que ele não foi. Agora, quando ele está a caminho de Roma, o destino está traçado, Satanás vai trabalhar de uma forma terrível para matar Paulo antes de Paulo chegar em Roma. O diabo, Ronald, vai tentar matar Paulo antes de Paulo chegar em Roma. Isso porque o diabo não tem prazer em ninguém que luta para ter em Cristo uma obra concluída. O diabo é acostumado a lidar com muito tipo de gente que começa coisas e não termina, que pega tarefa e não conclui, que começa e não acaba. O diabo é acostumado. Você já deve ter percebido que tem gente que começa uma obra e quando se depara com a primeira dificuldade, abandona a tarefa, abandona a missão, abandona a obra. O diabo já é acostumado a lidar com esse tipo de gente. Mas quando o diabo bate de frente com crente que quando começa uma obra, ele vai até o final, vai gemendo, vai chorando, vai sofrendo, vai sendo moído, perseguido, julgado, caluniado, pisado, apedrejado, desprezado, retalhado, achincalhado, não importa. Quando o diabo bate de frente com esse tipo de gente, irmão, ele abre a sua caixa de ferramenta e vai fazer de tudo para acabar com esse tipo de crente. Nós precisamos ser, como o exemplo de Paulo, tipo de gente que não desiste nunca da tarefa que Jesus pôs na nossa mão. Tem gente que começa a pregar, prega durante um tempo, daqui a pouco não quer mais pregar. Tem gente que começa a cantar, canta durante um pouco de tempo, depois já não quer mais cantar. Tem gente que assume uma responsabilidade em Deus numa igreja, com a primeira prova que passa, já entrega já a responsabilidade, porque não aguenta ser provado. Precisamos ser crente mais firme, que quando pega uma coisa em Deus para fazer, aconteça o que acontecer, ouçamos o que precisarmos ouvir, mas não nos renderemos e nem deixaremos nenhuma obra pela metade. Deus não tem obra inconcluída e nós também não podemos ter. Fala para alguém que está perto de você: não deixa nada pela metade. Diga para o outro: não deixa nada inacabado. Geralmente quem deixa a obra inacabada ou começa algo e não termina é criança. Já viu uma criança? Ela começa a brincar com uma coisa, aí quando ela percebe outra coisa mais interessante, ela larga aquilo que ela estava fazendo e parte para outra coisa. Quando ela percebe outra coisa mais interessante, ela larga aquilo que ela estava fazendo e parte para outra. Você sabe que criança é assim. Aí quando você olha para ela e ela olha para o lado, um monte de coisas inacabadas estão ali. Isso é criança. E crente não pode ser como criança. Crente tem que ser adulto, maduro, responsável, que assuma uma responsabilidade e vá até o final. Tem crente que, se olhar para trás da sua trajetória, ele não consegue ver uma obra que ele começou e ele concluiu. Se ele olhar para trás, ele vai ver um monte de obra inacabada que ele começou a fazer e não terminou. E nas várias igrejas que ele passou congregando, se ele olhar para trás,
ele vai ver um monte de coisa que ele pegou para fazer, cheio de euforia, cheio de entusiasmo a 1000 por hora, mas aí quando bateu de frente com o primeiro tropeço, pastor, não dá mais para mim, pastor, não aguento mais, pastor, pensei que seria diferente, mas tem umas irmãs atribuladas aí dando problema, pastor, pensei que seria fácil, mas tem uns meninos tumultuando o plantel, pastor, pensei que seria fácil, mas estou mexendo com um sobreiro invejoso, um sobreiro medíocre, duro de lidar, raça de víbora, e o negócio não está fácil. Irmão, seja mais firme em suas convicções. Deus te deu uma tarefa, bata de frente com a prova, mas não deixe nada inacabado, porque Deus não se agrada disso. Deus não se agrada. Ou então não pegue nada para fazer. Se você ainda é um crente menino, se você ainda é um crente que não cresceu, que não evoluiu, não pegue nada para fazer, mas se pegar, custe o que custar. Missão dada tem que ser missão cumprida, porque não podemos deixar nada para trás, não podemos deixar trabalhos inacabados, senão Deus vai olhar para nós e vai dizer: eu não posso confiar nada na mão desse crente, porque todas as vezes que eu confiei algo na mão dele, olha lá o que ele fez. Começou e não terminou. Tinha tanta gente esperando nele e agora as pessoas se frustraram. Tinha tanta gente esperando nela e ela deixou todo mundo desamparado. Então não podemos ser desse tipo de crente. Paulo está determinado: eu vou para Roma. E quando ele traçou o plano, tudo está traçado, o diabo vai tentar matá-lo de todas as formas. Eu quero pontuar aqui algumas coisas que vão acontecer. Entenda-me, em dois campos o diabo vai tentar acabar com a vida de Paulo. Primeiro campo, o diabo vai tentar eliminá-lo dentro da água. Acompanha-me, por favor, capítulo 27, versículo 4. Capítulo 27, versículo de número 4. Capítulo 27, versículo de número 4. Diz assim: e partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Vamos ler todos juntos esse versículo. Vamos ler todos juntos no 3. 1, 2 e 3. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Os ventos eram? Diga, os ventos eram? A tempestade se levantou. Paulo corre risco de ser morto dentro do oceano. Perceba que a tempestade se levantou e Paulo está correndo o risco de morrer no oceano. Satanás está pensando que no meio da tempestade, agora eu mato Paulo. Satanás está olhando para o navio, navegando com dificuldade, e Paulo está lá dentro, no meio da tripulação. E o diabo deve estar pensando assim: em Roma Paulo não chega, mato Paulo no meio dessa tempestade. Quem sabe o diabo está olhando para o barco, quase indo a pique, os ventos batendo na embarcação, os ventos contrários dificultando a embarcação de seguir o seu curso. E quem sabe, Débora, o diabo está olhando e está dizendo: agora eu acabo com Paulo. Testemunhou para todos, mas em Roma ele não vai chegar. E está uma dificuldade, a tempestade está batendo na embarcação, e o diabo pensando que Paulo morre na tempestade. Porém, essa tempestade só está servindo para uma coisa. Satanás está pensando: Paulo morre na tempestade,
tempestade, mas a tempestade só está servindo para uma coisa: para empurrar a embarcação para mais perto do propósito que Deus havia estabelecido. O diabo está pensando: vai ser nessa tempestade que eu vou afundar o ministério de Paulo, mas o céu está usando os ventos contrários para colocar o barco na direção que Deus queria. Você consegue entender a dimensão dessa profecia? O diabo está pensando: agora o barco afunda, agora o ministério de Paulo vai afundar no oceano, mas o céu está conduzindo a embarcação para a direção que Deus está querendo. Tempestade não mata quem tem propósito, tempestade não mata quem tem foco, tempestade não mata quem tem consciência daquilo que Deus estabeleceu para ele. Tempestade não mata quem começou o ministério orando debaixo da graça e do jejum. Tempestade mata crente frouxo, tempestade mata crente menino, Nutella, gelatina, crente que é firmado no propósito. Tempestade não mata. A tempestade está soprando, alguém está pensando: agora afunda, mas o vento só está servindo para me colocar na direção que Deus estabeleceu. Levante a mão e recebe essa palavra de Deus. A tempestade não vai te matar, a tempestade não vai afundar seu ministério. Deus permitiu esse vento soprar para te empurrar um pouco mais para o propósito. Talvez você não percebeu, mas vai perceber agora. Entendeu que quando o vento começou a soprar, você começou a orar mais, jejuar mais, vir mais para a igreja, subir mais a montanha. O diabo pensou: mato ele agora. Mata nada, Satanás, porque quando o vento soprou, ela trocou a lanchonete pelo monte. Quando o vento soprou, ele trocou o shopping pela igreja. Quando o vento soprou, ele trocou a casa dos amigos pela campanha de oração. É isso que Deus faz. O diabo sopra de lá para cá e Deus usa o vento que foi soprado para nos colocar no caminho certo. Aleluia, aleluia. Faz um carinho aí na mão dele só para não virar pregação. Faz um carinho aí na mão dele só para não virar pregação. Diga para ele: esse vento não vai te matar. Diga: esse vento está te empurrando para a direção que Deus quer. Diga: essa tempestade vai te colocar diante do que Deus estabeleceu. E deixa eu falar um negócio aqui: vento que é permitido por Deus não vem para matar ninguém, só vem para fortalecer. Vento que vem de Deus. Eu vou ler um versículo da Bíblia só para nós ficar mais crentes. Ezequiel 37. Aleluia. Ezequiel 37. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o vento é contrário, mas é Deus que está trabalhando. O vento é contrário, mas é Deus que está trabalhando. Ezequiel capítulo de número 37, versículo de número 9 e versículo de número 10. Diz assim: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos. Vem da onde? Vem dos quatro ventos. Vem da onde? Ó Espírito, e assopra sobre os mortos. E faz o quê? E assopra sobre os mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Meu Deus, a Bíblia está
chamamento profético se daria assim, convocando-o dos quatro ventos, para que soprasse no meio do vale sobre os ossos que estavam sequíssimos. E quando o vento soprou, trazendo o Espírito, os ossos que estavam caídos se colocaram de pé. É assim que Deus faz. Vendo que o diabo manda, vem para derrubar. Vendo que Deus permite, vem para levantar. Vendo que é do diabo, vem para derrubar. Vendo que é permitido por Deus, vem para levantar. Pastor, todo um vento, homem, que só Deus sabe. Deus vai fazer com que este vento que soprou sobre a sua casa produza algo tão grande da parte de Deus, que o diabo vai ficar confuso, dizendo assim: soprei para matar, mas Deus a fez viver. Soprei para acabar e Deus a fez viver. Soprei para destruir o casamento e o casamento está mais bem do que estava antes. Soprei para matar a espiritualidade e ele está mais tocha do que estava antes. É assim que Deus faz. O vento de Deus, ele vem para levantar. Olha o que está acontecendo com Paulo. Atos 27, vamos ler mais um texto para não fugir daqui do que nós estamos falando. Atos 27, versículo 7. Atos 27, versículo de número 7. Glória a Deus, glória a Deus. Atos 27, versículo 7, diz assim: e como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Quinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona. Irmãos, aleluia! Que coisa gostosa é sentir a presença de Deus, viu? O que estava na frente dessa viagem poderia resultar rapidamente em uma tragédia sem precedente. O que estava na frente poderia resultar, porque eles estão viajando, navegando dificultosamente, bem devagar. E por que Deus está permitindo isso? Porque Deus sabia o que estava por acontecer logo na frente. E Deus, sabendo, presbítero Ivan, o que estava por acontecer logo na frente, Deus deu uma freada na situação. Deus deu uma freada na situação para que eles pudessem parar no porto de Creta, junto de Salmona, porque se eles prosseguem viagem do jeito que estava, a situação ficaria preta. Aí o que Deus fez? Eu vou parar vocês durante um curto espaço de tempo. Nem sempre quando a gente para é porque o diabo está nos amarrando. Tem momento que a gente vai precisar dar uma segurada nas coisas, porque senão a gente perece. E quando a gente dá uma parada de vez em quando, alguém está olhando e está dizendo desviou. Alguém está olhando e está dizendo agora não canta, não prega, está abatido, está desanimado. Mas a gente sabe que essa pequena parada é só para buscarmos mais força em Deus. Nem sempre dar uma segurada é sinal de fracasso e de fraqueza. Tem muita gente indo a todo vapor, comendo tudo que pode comer e caindo, capotando e morrendo. Mas a gente tem que saber dar uma segurada de vez em quando. E quando a gente insiste, aí Deus resolve parar.
segurada nas coisas. Oh, glória a Deus. Amém. Eu também. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. 14, versículo 14. Vamos prosseguir, porque agora já voltaram a viagem. Capítulo 27, versículo 14. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. É muita tempestade, o diabo está pensando que ele vai morrer na água. Deu nela, na embarcação, um pé de vento chamado Euroaquilão. O que é isso? Um tufão levantador de onda. Paulo está observando, está tudo difícil, está tudo estreito, e um furacão se levanta, um tufão agitador de onda, de maneira que a onda sopra de um lado e bate no barco, onda se levanta do outro e bate no barco, e alguém está dizendo: agora a gente perece, agora a gente perece. Irmão, você já parou para observar que há momentos na nossa vida que, quando a gente começa a se aplicar mais àquilo que Deus quer, parece que o negócio fica pior do que já estava? Já percebeu? Já percebeu? Tem hora que, quando você começa a buscar mais a Deus, a jejuar mais, a ser mais sério com Cristo, a ter mais compromisso com as coisas de Deus, o negócio começa a ficar ferrenho, começa a estreitar tudo. Alguém olha: meu Deus, depois que eu comecei a buscar, o negócio não para de soprar. É vento da direita, é vento da esquerda, é vento que vem da frente, é vento que vem da retaguarda. Quando eu não estava buscando, estava relaxado, aparentemente estava tudo tranquilo. Comecei a buscar, é vento daqui, é vento de lá, é vento dali, é vento daqui. Quem gostava de mim para de gostar, quem eram meus amigos viram meus inimigos. Meu Deus, quando eu comecei a buscar, tudo ficou mais complicado, tudo virou do avesso. É assim, irmão, o diabo quer fazer alguém pensar que não vale a pena buscar a Deus. Aí ele agita um monte de coisa para tirar o crente do propósito, porque o diabo sabe que, se você insistir na busca, no jejum, no propósito, no comprometimento, depois da tempestade se revelará o propósito. Fala para um ou fala para dois: fica firme, não desista de orar. Fala: não desanima da oração. Fala: não desanima da busca. Diga para ele: essa tempestade vai passar. Diga: essa tempestade vai passar. Fala isso para ele. Aleluia. 27, 22, versículo 22. Vamos ler mais um texto. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim, verso 22: mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta noite mesmo o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve. Glória a Deus. Maravilha. Glória. A tempestade abateu a bateria do microfone, mas nós vamos prosseguir. Aleluia. Quem tem glória para Jesus? Glória. Muito bem. Percebam a direção de Paulo. Olha a direção de Paulo. Admoé, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, porque não se
perderá a vida de nenhum de vocês, mas somente o navio. Ele está dizendo: ninguém vai morrer nessa tempestade. É o que ele está. Ninguém vai morrer nessa tempestade. Somente o navio vai se perder, mas ninguém vai morrer. Meu irmão, não chore nessa tempestade. Ela só vai tirar aquilo que Deus permite. O necessário vai ser preservado. Entenda isso. A tempestade só vai levar aquilo que Deus está permitindo, mas o necessário Deus vai preservar. Eu vou profetizar algo sobre a vida de alguém aqui. No capítulo 28, leia comigo, por favor, para você receber. No capítulo 28, versículo 1, está escrito assim: havendo escapado, havendo o quê? Havendo o quê? Ele acabou de falar: ninguém vai morrer, só o navio vai se perder. A tempestade estraçalhou a embarcação, a tempestade destruiu a embarcação. A pergunta é: quantas pessoas morreram, pastor? Ninguém pereceu, nenhum daqueles que estavam no barco morreram. E havendo escapado, a vida dos marinheiros da tripulação e a vida de Paulo foi preservada. Só se perdeu o navio, mas aquilo que realmente importava, Deus preservou. Segura a mão direita e recebe essa palavra. Deus vai preservar aquilo que realmente importa. Deus vai preservar seu casamento, Deus vai preservar sua família, Deus vai preservar seu ministério. Pastor, mas algumas coisas eu estou perdendo. Tu está perdendo aquilo que Deus está permitindo, mas aquilo que realmente importa não será perdido, porque Deus vai preservar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Fala pro amigo aí do lado: Deus vai preservar. Diga aí: Deus vai preservar. Ah, não, esse aí está muito fraquinho. Fala para o outro e fala: Deus vai preservar. É porque não há tempestade, não há tempestade que nada seja perdido. Algumas coisas vão quando a tempestade sopra. Não há tempestade que nada seja perdido, mas Deus promete preservar o necessário. Olha Paulo, ninguém vai perecer, nenhuma vida vai se perder, mas a embarcação será perdida. Então não há tempestade que não se perca nada, mas o mais importante, Deus vai preservar. Você crê nessa promessa? Deus vai preservar. Muito bem, Deus está preservando Paulo nesse primeiro campo. O segundo campo que Satanás vai tentar arrancar a vida de Paulo antes que Paulo chegue a Roma é no campo da terra. O primeiro campo foi na água, segundo campo na terra. Olha o que vai acontecer. Leia comigo, por favor, 28, versículo de número 1. Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Se chamava? Como era o nome? Malta. Muito bem, quando chegaram em Malta, estavam enfraquecidos, estavam com fome, estavam exaustos, estavam com frio, porque ventava muito, chovia muito, o barco foi totalmente estraçalhado e eles estão todos encharcados
cercados e é madrugada. Então chegaram na ilha à beira da morte, mas os bárbaros, usando com eles de não pouca humanidade, acenderam uma fogueira. Para que a fogueira é acesa? Para aquecer não somente Paulo, mas toda a tripulação que com Paulo estava, de maneira que eles vão ficar bem perto do fogo para serem aquecidos, para não morrerem de frio e para terem as suas vestes secas pelo calor advindo da chama. Então os bárbaros acendem o fogo para a tripulação sobreviver, mas eles não vão manter a fogueira acesa. Para a fogueira se manter acesa, alguém vai precisar fazer a manutenção. Em que sentido, Vinícius? Busca lenha para poder ir aterrissando no fogo. Os bárbaros acendem o fogo para a sobrevivência da tripulação, mas para a tripulação continuar viva, eles vão precisar buscar repor a lenha no fogo com as próprias mãos. É assim. Aí Paulo vai sair para buscar algumas madeiras, umas vides, uns gravetos, seja como for, que está escrito aí na sua Bíblia. Quando Paulo sai para buscar a madeira, a lenha, as vides, os gravetos, para jogar no fogo, para manter a fogueira acesa, uma víbora saiu de entre aquela madeira e tomou a mão de Paulo com tanta ferocidade que aqueles homens que estavam olhando quando a sua mão fora acometida, eles diziam: agora vai morrer. Esse homem é homicida, porque mesmo tendo saído da fúria das águas, a justiça não lhe permite viver. Alguém está olhando e está dizendo: agora morre. Não morreu na água, vai se estribuchar no chão. Quando o veneno da serpente começar a correr na sua veia, vai cair duro, esturricado. Porém, ele não caiu esturricado, ele ficou são, em juízo perfeito. Olha bem para mim, meu irmão, preste atenção. Quando os bárbaros foram caçar a lenha e acenderam a chama, a víbora provavelmente já estava ali. Provavelmente o tempo é muito estreito, o tempo é muito curto. Provavelmente a víbora já estava entre as ramagens de galho que estava perto da costa, aonde eles estão aquecendo. Porém, André não pegou a mão de nenhum daqueles que acendeu a chama, mas quando Paulo foi manter o fogo aceso, a víbora foi e lhe acometeu na sua mão, porque o diabo quer matar quem está com propósito definido. O diabo tem uma raiva grande de quem luta por manter o fogo aceso. O Espírito de Deus acendeu uma chama no meio de nós, mas se não houver pessoas habilitadas, pessoas destemidas, pessoas corajosas, pessoas desprendidas deste mundo para buscar madeira para a chama não apagar, o fogo de Deus cessará em nosso meio. É por isso, quando alguém se dispõe a buscar a madeira, o diabo se levanta logo, o diabo logo fica agitado para bloquear as mãos de quem está orando. Mas que Deus repreenda a fúria de Satanás contra você que ora
ora, contra você que jejua. Eu não estou falando para quem não faz nada, preguiçoso, molenga, que não busca Deus, que vive na aba dos outros. Ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Eu não estou falando para crente que vive na aba alheia, estou dizendo para crente que paga preço, para crente que ora, para crente que quando vê o clima ficando feio, olha para cima e fala: desse jeito eu não suporto, Deus, aviva essa obra, aviva esse trabalho, Senhor. Se o pastor não está prestando, arranca esse trem ruim, joga outro aqui, mas não deixa a obra perecer. É assim, crente igual Abacuque, que está disposto a partir por tudo ou nada para ver a chama acesa e não ver essa frieza de Satanás. Fala para ele aí: a víbora não vai te parar. Por que você está com medo de falar? Fala direito, né? Você está com medo de falar? Fala: da víbora não vai te parar. Diga: o seu destino é Roma. Diga: você não vai morrer em Malta. Você vai chegar no destino do seu propósito. Você pode dar glória a Deus. Você vai chegar no destino do seu propósito. Meu Deus. Amém. 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 Qual é o destino de Paulo? Roma. Qual é o destino de Paulo? Roma. Então ele não pode morrer em Malta. Ele não pode morrer em Malta. Ele não pode ser detido em Malta, porque o destino de Paulo é Roma. Você já tem um propósito definido? Já tem um propósito definido, ou você está aí assim? Está aí viajando na maionese, boiando aí na batatinha? Você já tem um propósito definido? Você já sabe o que você quer? Ai, papai! Já? Você já definiu? Ou você está aí? Ou você só é crente porque não tem nada melhor para fazer? Você já definiu? Ou só vem para a igreja porque a novela das 7 não está te atraindo? Ai, ai, ai! Tu já sabe o propósito? Eita! Definiu? Não, meu destino é esse. Eu só sossego quando eu bater no teto desse propósito. Já? É por isso que algumas pessoas ficam esmurecidas, porque ainda não estabeleceu o teto do propósito. Aí fica aí, desanimados, abatidos. Agora quem já estabeleceu: eu sei aonde eu quero chegar. Aleluia. O meu destino é esse. Glória. Ah, meu irmão, pode fazer fofoca, pode fazer calúnia, pode levantar Jezabel, Acabe, Baal, pode levantar essa praga toda, pode bater macumba, tocar tambor, bater tabaco, arquidar, jogar farofa, cachaça, pode fazer o que quiser, pode acontecer o que for, o destino já foi estabelecido. Por que você não para por nada? É porque o destino já foi estabelecido. Mas ninguém vai com a sua cara, mas o meu destino já foi estabelecido. Mas está todo mundo falando mal de você e você não desanima, é porque o meu destino já foi estabelecido. Quando você estabelece o teto do meu, é isso. Glória. É isso que eu quero. Aí você para de olhar para os lados. Aí você para de olhar para os lados. É porque você vive vivendo o sonho dos outros, por isso que você vive abatido. Se você começar a viver os seus sonhos, aí você vai ver que o negócio é outro. Porque tem algum desocupado que fica: isso não vai dar certo. Isso aí não vai dar certo. Isso aí não é para você. Mas você não tem profissão. Mas você não cursou faculdade. Mas você não tem um bom salário.
Ah, mas você mora de aluguel. Ah, mas você não tem carteira de motorista. Ah, mas você só anda de bicicleta. Ah, mas é porque seu filho não é como os outros filhos. Ah, mas o seu casamento não é como o outro. Ah, é porque o seu marido é assim. Ah, é porque a sua esposa é assado. Ah, é porque a sua filha usa droga. É porque o seu marido fuma maconha. É porque a sua mãe bebe pinga. É só fica botando desculpa. É porque não estabeleceu propósito. Quando eu olhei para o teto, é lá que eu quero chegar. Aí, meu amigo, pode bater do jeito que foi, do lado que vier a pancada. Foco. Foco. Não tem faculdade, aí ele vai conseguir fazer a faculdade. Não estudou, vai estudar. Não tem uma boa profissão, ele vai conseguir uma forma de ter. Não tem carteira de motorista, vai tirar a carteira. Anda a pé, anda de bicicleta, anda de moto, anda de carro, seja lá do que anda, de ônibus, de Uber, seja lá do que anda, estabeleceu o propósito. É nisso que eu vou chegar, é isso que eu quero para mim. Alguém está olhando, mas do jeito que está, não dá agora, mas eu vou chegar, porque o teto eu já estabeleci meu propósito. Alguém consegue entender o que Deus está falando? Já? Faz um carinho aí na mão dele então e fala bem assim: para de olhar para os outros, olhe para quem te fez a promessa. Fala aí, para de olhar para os outros, olha para quem te fez a promessa. Diga: quem te fez a promessa não mente, quem te fez a promessa não morre, quem te fez a promessa não engana, quem te fez a promessa não tem dificuldade financeira, quem te fez a promessa é Deus. E se é Deus que fez, Ele vai dar um jeito de te arrastar para lá. É porque Ele deveria ter morrido. Ele deveria ter morrido. Só que Malta não é Roma. Malta não é Roma. Malta não é Roma. Vamos lá? Malta não é Roma. Malta não é Roma. Se você conseguir colocar isso na sua cabeça, já valeu. Se você conseguir colocar isso na sua cachola, já valeu. Malta não é Roma. Aí você pega para você, o que você está enfrentando? Espera aí, talvez a Malta que você está hoje não seja a Roma que você pretende chegar. Aí você vai falar para você mesmo: isso que eu estou vivendo hoje não é o meu destino final. Isso te motiva a andar. Isso te motiva a ir em frente. Isso te motiva a avançar. Isso te motiva a buscar. Isso te motiva a investir. Isso te motiva a acreditar. Isso te motiva a ir para o monte. Isso te motiva a acordar de madrugada. Isso te motiva a perder noites em claro, orando, buscando, acreditando que Deus Ele vai fazer, porque Ele é fiel. Isso aí. Muito bem, avante. Só para você ter ideia, eu me lembro, uma vez uma pessoa falei bem assim: eu vou pregar o Evangelho. Falei bem assim, pregar o Evangelho. Eu dirigi a igreja e tínhamos 13 igrejas, 13 congregações. Então, isso quer dizer que havia 13 líderes, o pastor da sede e mais 12, e eu era um dos 12. Fizemos uma reunião e eu estava lutando com Deus, com a vontade de pregar a palavra de Deus, mas não tinha muita experiência, não tenho muita ainda, mas tinha muito menos. Aí eu fui decidido a falar com o pastor que eu não queria mais cuidar da igreja, porque eu queria pregar o Evangelho. Aí o pastor não aceitou, dizendo: não faça isso, sabe, a congregação precisa dos seus trabalhos, está tudo tão bem na congregação, olha o que está acontecendo, eu lutando. Não, pastor, eu preciso ir fazer o que Deus quer que eu faça. Pastor, o senhor falou que não ia me prender, o senhor fez uma promessa, e o pastor não quis dar credibilidade. Fui eu para casa na terça-feira à noite, tive um sonho durante a noite, e neste sonho eu vi como um trator muito grande vinha na minha direção, um trator daqueles amarelos, bem grande,
ele vinha na minha direção e eu corria daquela máquina com tanta força e com dificuldade por causa dos parafusos, e eu ia com dificuldade até que chegava num espaço aonde não havia saída para a direita e não havia saída para a esquerda, e aquela máquina veio vir na minha direção no sentido de que ela ia me estraçalhar no canto daquele muro, quando de repente eu resolvi abraçar aquela máquina. Aí pensa você, como que abraça uma máquina tão gigante? Mas quando eu abri os meus braços, foi como se fosse um elástico. Meu braço abraçou aquela máquina assim de uma forma tão tremenda, o braço esticou e eu fiquei abraçado com aquela máquina, e aquela máquina começou a flutuar junto comigo, e eu subia com aquela máquina, subia, de maneira que eu comecei a ver o telhado das casas por cima, e foi subindo, passou pelas nuvens. Eu falei, meu Deus, que sonho maravilhoso. Fui para o monte no outro dia, logo pela manhã, 6h30 na quarta-feira, fiz a Deus uma oração dizendo: Deus, o que quer dizer este sonho? Este sonho não pode se tratar de um sonho normal. E Deus me fez entender pela revelação que aquela máquina era um chamado de Deus na minha vida, o trabalho da máquina para trabalhar, e eu estava correndo do chamado por causa da palavra das pessoas que diziam: não vai dar certo, mas Deus me encurralou num canto de maneira arlindo, que eu não pude mais correr, e eu precisei abraçar aquela máquina. De maneira que em algumas oportunidades, quando eu estou pregando, de vez em quando eu faço assim. Quando eu estou pregando em algumas oportunidades, quando eu faço assim, eu ainda faço menção da forma que eu abracei a máquina lá atrás, isso há 12 anos atrás. E depois nesse dia, fui para a igreja numa reunião no aeroporto, e eu falei numa reunião de liderança nesse mesmo dia, e eu falei: pastor, eu estou decidido, eu vou entregar a congregação. Aí o pastor: Sávio, não faça isso, Sávio, você tem esposa, você paga aluguel. E os varões todos dizendo: não faça isso, Sávio, ouça o pastor. Eu disse: eu tive um sonho assim, Deus está falando comigo. E ele disseram: não faça isso, Sávio, tem muitos pregadores que estão passando fome, vivendo de cesta básica na igreja. Eu falei com o pastor, me lembro como se fosse hoje. Eu disse: pastor, se for preciso passar por isso, por causa do que Deus está falando, eu hei de passar, mas eu estou convicto do que eu quero, porque Deus falou comigo. Não foi uma profecia que alguém me trouxe, não foi uma revelação de um profeta alucinado que fala e as coisas não acontecem, mas Deus falou diretamente comigo. Aí depois disso o pastor compreendeu, e graças a Deus eu nunca passei fome desde o dia que eu tomei essa decisão. Não sou pregador de multidões, mas mesmo assim fome eu nunca passei, por ter abraçado o propósito que Deus me fez. E sempre que eu penso em desistir, eu olho para cima e falo: Deus, muito obrigado por ter me escolhido para o seu ministério, para viver o propósito. Então abrace aquilo que Deus te chamou para fazer. Não desista do seu chamado, não desista do seu ministério, não se contente em ficar parado no tempo como alguém que não cresce. O que você pode ser em Deus, você que é um varão, se o teto máximo é pastor, por que você não quer ser pastor? Se o teto máximo na Assembleia de Deus, ministerialmente falando, é pastor, por que você fica com essa falsa humildade? Não, eu quero morrer diácono, eu quero morrer presbítero. Por que você não tem desejo de ser pastor? Por que você que é membro não tem desejo de ser obreiro? Porque você que é uma membra não tem desejo de virar uma missionária, se a missionária é o teto máximo dentro da nossa denominação. Por que você vive essa vida? Eu não quero ser isso, eu não quero ser isso, eu não quero. Aí vive essa vida sem expressividade. Porque só porque você não tem uma boa profissão, eu vou morrer dessa maneira mesmo, eu vou ser assim mesmo. Porque você não tem propósito e define: eu quero ser isso na minha caminhada com Deus. Se é para ser pastor, pastor eu serei.
Se é para ser missionária, missionária eu serei. Se é para pregar, pregar eu pregarei. Se é para ser evangelista, evangelista eu serei. Se é para cuidar de uma igreja eu cuidarei. Se é para ser profeta, eu profetizarei. Se é para sair dessa cidade eu sairei. Se é para voar nessa terra, sobre a terra eu voarei. Mas eu não abandonarei a promessa que Deus me fez. Agarrarei, direi: Roma, estou chegando aí. Fala pro amigo aí: Roma que me aguarde. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Roma que me aguarde. Aleluia. E assim mesmo, meu irmão, você quer saber, aleluia, quer saber quando o negócio é de Deus? Você quer, eu vou falar um negócio aqui, mas primeiro, você quer saber quando o negócio é de Deus? É quando alguém olha para você e fala: você está doido. Meu irmão, quando alguém olhar para você e falar assim: você está doido, após sair pulando e dando glória a Deus, porque é Deus que está confirmando por essa palavra. Por essa palavra. Quando ninguém acreditar, porque quando todo mundo gritar Hosana, é você. Mas quando alguém chegar, principalmente alguém bem próximo, principalmente alguém bem próximo, chegar e falar: você é doido. Você é doido. Aí você fica, não grita perto dela não, que ela não vai entender, mas segura o grito. Na primeira oportunidade vai para um lugar escondidinho, olha para cima e dá um brado: terra. Amém. Aleluia. Apresentei um projeto para uma pessoa esses dias. Apresentei um projeto para uma pessoa esses dias. A pessoa falou bem assim: sabe, para você executar esse projeto, você precisa ter no mínimo 20 mil reais nas mãos. Aí eu falei: 20 mil? É 20 mil só para você começar. Aí eu falei: maravilha, ainda bem que é só 20 mil. Eu falei: ainda bem que é só 20 mil. Pastor, mas dos 20 mil o senhor tinha quantos? Nenhum centavo. Mas eu falei: ainda bem que é só 20 mil, porque se fosse 1 milhão seria bem mais difícil arrumar. Bem mais difícil arrumar. Aí eu falei: meu Deus, pensando depois, em vez da pessoa falar bem assim: nossa, esse projeto é fantástico, esse negócio é do terceiro céu, quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas foi o Espírito de Deus. Não é assim? Mas a pessoa que precisa no mínimo de 20 mil. Você está entendendo? Então isso é prova de que você está no caminho certo. Meu destino é Roma. Meu destino é Roma. Eu quero ler mais um pouquinho para você. Glória a Deus. Primeiro deixa eu falar para tu: víbora não mata quem sobrevive à tempestade. Quase que eu esqueço esse detalhe aqui. Víbora não mata quem sobreviveu à tempestade. É muita coisa. 28, capítulo 28 de Atos, versículo de número 14. Versículo 14. Onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. Nos dirigimos para onde? Roma. Traduzindo, estamos chegando ao nosso destino. Missão concluída. Missão concluída. Capítulo 28, versículo 30 e 31. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação. Ele ficou aonde? Aonde que ele ficou? Na sua própria habitação, que ele alugara.
mesmo assim tinha dinheiro para alugar uma casa para ele morar. E ele morou 2 anos inteiros nessa casa. 2 anos inteiros nessa casa. E recebia todos quantos vinham vê-lo. A celebridade. É assim? Assim, não no sentido mundano, no sentido da fé. Está sabendo quem chegou aí? Paulo, vamos lá ver o homem. Está sabendo quem chegou aí? Paulo, vamos lá ver o homem. Está onde Paulo? Na casa que ele alugou. Vamos lá, pessoal, para ver o homem. Todo dia a casa ficava cheia de gente. Para ver quem? Para ver Paulo. Quem é Paulo? É o homem que veio aí, veio da Judéia. Vamos lá ver Paulo. Vamos. Todo mundo queria ver Paulo. Se fosse uma pessoazinha qualquer, ninguém queria ver. Mas é Paulo. Sobreviveu a tempestade, sobreviveu a ilha de Malta, passou peleja, passou prova para chegar no seu destino final. Vamos lá ver Paulo, pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade, as coisas pertencentes ao reino de Jesus Cristo, sem impedimento. É isso que Deus vai fazer conosco, viu? É isso, Deus vai remover os impedimentos. Deus vai remover os impedimentos. Quem não está para somar, Deus vai tirar do seu lado. Quem plantou do seu lado só para te abater, só para te desanimar, só para minar o seu projeto, Deus vai tirar do seu lado. Deus vai remover invejoso, falso. Deus vai remover os hipócritas, os falsificadores de emoções. Deus vai remover essa ralé. Deus vai colocar gente de Deus do seu lado. Os impedimentos serão tirados e você vai viver com liberdade e propósito. Glória a Deus. Amém. Amém. Não fica aborrecido não, hein? Quando algumas pessoas começarem a ser removidas do seu cotidiano e do seu convívio, viu? Fica triste não. Porque quem não está disposto a ir contigo, Deus vai tirando, porque senão pode te atrapalhar chegar no destino final. Alguém vai olhar, já está bom do jeito que está. Não está bom não, porque não é isso que eu quero para mim. Essas pessoas que não, já está bom do jeito, não está bom não é isso que Deus falou que eu ia viver. O que Deus falou é outra coisa, isso não é ainda para mim. Ok? Porque tem gente que vai plantar do seu lado para te fazer entender que já está bom. Aí quando diz, não está bom, porque Deus ainda não testificou. Não é isso que Deus quer para mim. O que Deus quer para mim está muito além disso. Você crê nisso? Amém. Você acredita no que eu estou falando aqui, irmãos? Amém. Quem recebe essa palavra? Glória. Amém? Glória a Deus. Deus não deixa nada inacabado. Você também não vai deixar. Agora, depois de um certo tempo, já está bem, já pregou, já cumpriu o propósito, já viu César, já testemunhou, já está tudo em paz. Agora ele está no final da sua carreira e ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, não deixei nada pela metade e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então a coroa não é só para Paulo que concluiu, é para todos que estejam dispostos a concluir o propósito do seu chamado. Quem pode glorificar a Deus? Deus te abençoe. Espero que você tenha de Deus recebido essa palavra, viu? Creio que você tenha recebido essa palavra. Essa é a proposta, que você viva em Deus o que Deus tem para você. Não viva o que Deus tem para os outros.
têm para você. Nunca fica comparando a sua vida com a vida de ninguém. Não compare a sua casa com a casa dos outros. Não compare a sua família com a família dos outros. Não compare a sua esposa com a esposa dos outros, seu marido com o marido dos outros, seus filhos com o filho dos outros. Não compare o que você tem com aquilo que os outros têm, porque a hora de você ter vai chegar também. Não fixe com ele subiu e eu não subi, ela cresceu e eu não cresci. Vai chegar a hora de você subir também. Amém? Eliseu não subiu com Elias, ele precisou ver Elias subir. Então veja alguém subindo, a sua hora de subir vai chegar também. Amém? Mas quem não está preparado para ver outro subir, nunca subirá. Então entenda, espere a sua vez, e quando a sua vez chegar, toma posse e vá com a graça de Deus. Amém?